Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei exatamente quando é que vocês vão ver esse vídeo e todo vídeo eu tento começar assim, né? Bom dia, boa tarde, só que eu esqueço, né, que às vezes você pode estar assistindo num dia e num horário diferente do que eu tô gravando, né? Louca. Enfim, a aula de hoje ela vai falar sobre slangs, tá certo? Como vocês podem ver aqui. Slangs, coloquei aqui bem grande para vocês poderem observar. E só um aviso que no decorrer da aula o vídeo ele pode ficar um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro. Por quê? Porque eu tive que usar uma coisa improvisada, uma TV, tá certo? Eu não tinha um quadro. Então eu coloquei tudo aqui que é pra vocês observarem. E vocês sabem que a luz da TV às vezes atrapalha aqui a gravação. Então às vezes eu vou apertar assim, vai ficar um pouquinho mais escuro, mas é pra que vocês possam observar o que tá aqui na TV, tá certo? Então, a gente hoje vai falar sobre slangs, que traduzindo para o nosso português, né, é o que? Gírias, né? Palavras, expressões que americanos usam, que são consideradas um pouquinho informais para a língua, tá certo? Como a gente também tem aqui no Brasil, né? A gente usa muitas gírias, não é? Gírias que só podem ser usadas na internet, abreviações de palavras, a gente usa gírias de fora também, dos States, de outros países também. Então a gente sempre está inovando a nossa língua, porque lembrando, uma coisa que eu já até falei em sala, é que a língua, ela é de uma certa forma até flexível, tá certo? Muitas vezes não é que a mudança ela aconteça, pisquei o olho, já a língua já mudou, ela já, não é assim que acontece, tá certo? Leva um certo tempo, porém sim ela muda no decorrer de seus anos, de suas épocas, enfim, tá certo? Ela sempre está se adaptando, principalmente nessa época que a gente está vivendo, uma coisa tão moderna, uma coisa tão para frente assim, né? Então a gente sempre procura palavras que possam expressar, que possam definir exatamente aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente quer falar. E muitas vezes a gente não acaba encontrando elas no nosso português normal, na nossa forma formal, podemos dizer assim, de falar a língua. Então a gente acaba criando essas novas expressões, essas novas palavras, ou adaptando uma palavra que já existia para um contexto diferente, como eu já expliquei até em sala, a palavra ficar, tá certo? Então, ela dependendo do contexto que tiver inserida, ela pode ter um significado diferente. Ah, vou ficar em casa hoje. Quer dizer que você vai ficar ali, ó, e pronto. Tá certo na sua casa, você não vai sair. Ah, vou ficar com uma menina hoje, entende? Então já tem um contexto diferente, ok? É uma coisa que é bem moderna, que é do meio de vocês e que vai fazer vocês entenderem, ok? Como é que vai funcionar, como é que funciona essas gírias, ok? Então, é importante vocês observarem isso, ok? Então, vou usar coisas que são bastante do meio de vocês, que vocês possam entender minuciosamente, ok? Então, vamos passar lá para vocês entenderem um pouquinho. Lembrando que slang significa gírias, ok? Pronto, eu coloquei aqui um pequeno textinho em inglês, vou ficar já escurinho aqui, que é para vocês observarem aqui, que fala assim: uma coisa incrível sobre as gírias é que elas existem em todos os lugares, tá certo? E tipo, elas são palavras que representam cultura, representam língua, representam costumes, religião, e isso em relação a qualquer grupo, tá certo? Porque se vocês observarem aqui, vocês vão ver que, por exemplo, sei lá, um grupo de surfistas ele vai falar diferente de um grupo de médicos, um grupo de professores ele vai falar diferente de um grupo de, como eu posso dizer, de skatistas, por exemplo, entende? Então são grupos, ok? São pessoas que têm uma certa linguagem, que têm uma certa forma de falar, né, de se comunicar, diferente de muitas outras pessoas, tá certo? Então eles se comunicam do jeito deles. Isso quer dizer que a gente não possa entender? Não, a gente entende. A gente não fala igual, mas a gente entende, ok? E as gírias não quer dizer, ah, meu Deus, o que ele tá falando? Não tô entendendo o que ele tá falando. Não, você entende, tá certo? Muitas vezes você entende. Porém, são expressões e coisas que são específicas de um grupo, tá certo? Então, gírias, ela representa muito isso, representa muito cultura, tá certo? Muito mesmo. O nosso oxente, o nosso oxi. É difícil até de explicar porque realmente não tem uma tradução para isso, entende? Então, por isso que a gente fala muito que gírias é questão de cultura. E por isso que eu muitas vezes falo na questão de tradução. A gente não traduz porque não tem como
muitas vezes traduzir essas expressões para fazer as pessoas entenderem. Então, gíria é uma coisa que você precisa fazer parte do meio, que você precisa estar inserido ali, precisa entender como é que funciona, como é que eles falam, por que eles falam, para você também usar, para você também entender o porquê daquilo tudo, ok? Então, aqui fala também, ó, cada grupo ele possui seu próprio jeito de falar, seja ele no meio de profissionais de sua área, como eu disse, professores, médicos, enfim. Mas também não é só isso, tá certo? Às vezes com amigos e com as famílias, as gírias também podem aparecer. Muitas vezes, tá certo? Tem gírias, tem expressões que a gente usa com a família, que usa com os amigos, que não vão ser as mesmas gírias que a gente vai usar na escola, que a gente vai usar, sei lá, num hospital, num lugar mais, numa delegacia, por exemplo, que são lugares que representam autoridade, que são lugares que representam e que precisam ser usadas línguas um pouco mais formais. Então, a gente diferencia tudo isso, ok? Então, vamos lá, vamos fingir aqui, ó, eu estou fazendo uma apresentação, estou aqui falando com vocês, dando uma aula, ok? Então, aqui eu tenho que usar um vocabulário mais formal, eu tenho que usar um português bem dizido, como o pessoal fala, tá certo? E quando eu estiver com meus amigos, ou vocês mesmos, quando estão entre família, entre amigos, vocês podem muito bem usar de gírias, né? E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo massa, tudo ok? Entendeu? E aí, essas coisas assim. Então, vocês podem usar um vocabulário um pouco mais informal, ok? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Agora, veja só, eu não trouxe todos, porque são muitos. Porém, no livro de vocês, eu vou deixar a página especificada lá no Google Classroom, tá certo? Vocês vão ver uma lista enorme com gírias e como é que eles chamam? Contrações, com abreviações, desculpa, abreviações de palavras para que vocês possam entender um pouquinho. Vamos lá passar? Pronto. Aqui nós temos, vou deixar um pouquinho escuro agora para vocês observarem aqui a televisão. Eu coloquei algumas aqui que são muito, tá certo? Muito usadas, são palavras muito usadas. E quando a gente fala em mensagens no WhatsApp, no Instagram, nas DMs e tudo mais, a gente usa elas muito, ok? A primeira é OMG, oh my god, ok? Vocês podem dar um zoom assim pra aproximar e às vezes ver mais de perto, tá certo? Que é o oh my god, a gente usa muito. Porém, quando a gente digita, né, tá escrevendo rápido ali, não precisa escrever o oh my god inteiro. Então a gente fala OMG, ok? A gente tem o BFF, Best Friend Forever. É muito normal a gente ver isso no meio das meninas, as meninas sempre falam assim e tudo mais. A gente tem o LOL, que é uma que é muito usada, muito mesmo, que significa laughing out loud, ou seja, rindo alto, eu estou morrendo de rir, oh meu Deus, kkkkkkk. É como se fosse o nosso kkkkk, tá certo? A gente tem aqui o FYI, ok? Que é o For Your Information, ok? Ou seja, para a sua informação. A gente chegou ali, ó, quer dar um corte na pessoinha, olha, para a sua informação, isso não lhe diz respeito, ok? Então, a gente tem esse FYI aí, ok? A gente tem o can, kill, que é o thank you, ok? Que é o que? O famoso obrigada, obrigado, obrigada, tá certo? E tem ele também na sua forma informal, ou seja, THX, THX, que significa thanks. O thanks, minha gente, também significa obrigado, porém de uma forma informal. Porque a gente tem o thank you e tem o thanks. Thank you é mais formal, mais culto, podemos dizer assim. O thanks, não. O thanks é quando a gente pode usar ali com os amigos, entre família e tudo mais, ok? E por último a gente tem o today, ok? Today, ou seja, o hoje, ok? E aqui eu posso ir, uma imagem aqui onde eu coloquei algumas gírias no geral assim para vocês observarem. Todas elas estão presentes no livro de vocês, ok? Ok. Coloquei isso aqui, vamos lá. Prestem atenção. Isso aqui é um tweet, ok? Que de uma rede que acho que a maioria do pessoal usa. Eu não, particularmente não uso porque eu não sei. Mas eu coloquei um tweet aqui. Hey, Fluent You English, can you DM me your mailing address? Thanks. Então a gente tem aqui, ó, duas gírias. Ele tá mandando aqui pro @FluentYouEnglish, que é o arroba do carinha lá, perguntando se ele pode mandar uma DM, ou seja, uma mensagem no Instagram, né, falando o endereço dele, ok?
ok? Então, e ainda colocou o THX aqui, ó, thanks, de thank you, lembra que eu falei antes? Pronto. Então, isso são o que a gente chama de Internet Slangs, ok? Então, a gente tem aqui, ó, o DM, que é o Direct Message, que é aquela mensagem direta que a gente manda pelo Instagram. A gente tem o RT, que é o Retweet. Muitas vezes vocês já viram isso até no WhatsApp. Uma pessoa falou, você concorda com o que ela está falando. Você pega ela e bota RT. Como se você retweetasse aquilo. Concordo com aquilo, vou colocar um RT, porque aquilo é o meu pensamento, eu penso igual a ela, então eu concordo, vou dar um RT, ok? O meme, que é até um exemplo que eu coloquei aqui, o meme também é uma gíria, também é uma forma de expressão, tá certo? As pessoas usam imagens e humor pra falar o que tá pensando, ou expressar um sentimento, algo do tipo assim, pra fazer vocês rirem, enfim. Sempre tem um porquê, tá certo? Então aqui a gente vê, ó. I did see your text message. Eu vi sim a sua, dizendo aqui, né, que eu vi sim a sua mensagem. I was just too lazy to text you back. Eu vi sim a sua mensagem, mas eu tava com muita preguiça de responder. Então isso acontece muito, né? A gente olha assim, a pessoa ainda tá mandando mensagem, mas eu não quero responder agora. Então, eu vi tua mensagem, só que assim, né? Eu não tava com muita vontade, eu não tava com muita disposição assim de responder, tá certo? Então nós temos aqui a carinha do assim, tipo, é isso aí, passa desculpa aí, mas eu não tava muito afim, ok? Então, essas são algumas das slangs, ok, que eu trouxe pra vocês hoje, tá certo? Então, no livro de vocês está disponível várias outras slangs, tá certo? Não deu pra trazer tudo aqui, senão ia dar tipo um vídeo de 300 horas, ok? Então, eu trouxe algumas aqui e pra vocês entenderem também o que são slangs, tá certo? Que são essas gírias, esse vocabulário popular usado lá fora e que também são usados em vários lugares, né? Porém, aqui a gente trouxe o específico do inglês, ok? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp. Beijo!